Olá, turma, tudo bem com vocês? Chegando para mais uma aula da nossa disciplina de Ciências da Natureza. Então, preste atenção aí na descrição do vídeo, pegue o livro, acompanhe a partir das páginas descritas o conteúdo do vídeo, para assim vocês poderem esclarecendo as dúvidas, vão pontuando também uma folha de caderno à parte. E vocês já sabem, assista o vídeo até o final, preste atenção, façam a atividade proposta e assim que finalizarem, me enviem, porque vai estar pontuando para vocês, tá certo? Então vamos juntos para mais uma aula de ciências com a professora Cláudia? Bom, turma, voltando, aqui, focando no assunto da nossa aula de hoje. E aí, turma do sexto ano, a gente vai começar com uma unidade nova, que é intitulada aí de A Terra e o Universo. A Terra, ela faz parte, como o próprio título fala, do universo, é o terceiro planeta próximo ao Sol. Tem um formato aí esférico, a gente percebe que tem uma coloração aí azulada, que remete à quantidade e dimensões de água que o nosso planeta possui, por isso que ele poderia ser chamado de planeta água e não planeta Terra, porque as dimensões de Terra são menores. E você já deve ter visto essa imagem em algum lugar, não é? Que daí a questão de tridimensionalidade, mostrando como é a Terra, até mesmo por dentro. E é agora, nesse momento, que vai surgir aí para vocês várias dúvidas. Como é que, por exemplo, a gente sabe como é o interior da Terra se ninguém nunca viu? A gente já fez essas e outras várias perguntas, né? Que, por exemplo, se alguém já chegou no interior também do nosso planeta, como tem um livro proposto por Júlio Verne, que ele titula Viagem ao Centro da Terra, que trata de um cientista e professor que vai com seu sobrinho narrando acontecimentos relacionados a essa viagem. Mas, para falar a verdade, ninguém nunca foi e ninguém nunca chegará ao centro do nosso planeta. E eu vou estar relatando para vocês o porquê. Né? A gente vai chegar a uma conclusão do que leva eu estar falando para vocês agora que ninguém vai chegar ao centro da Terra. Mas isso não impede da gente ter conhecimento de como é internamente o nosso planeta, tá certo? E outro questionamento que vocês podem fazer agora é se alguém já conseguiu fazer um buraco bem profundo na crosta terrestre. Sim, a atual Rússia, ela conseguiu fazer um buraco bastante profundo na crosta, sendo que a alta temperatura que foi aumentando, né, na medida que foi perfurando, e pediu que houvesse aí a questão de escavação maior. E também os objetos eles não suportam a alta temperatura, ou seja, internamente, dentro do nosso planeta, é muito quente. E aí vocês vão estar analisando a partir das páginas 186 e 187 essa imagem, tem no livro de vocês imagem também semelhante, e vão estar respondendo 4 questões com base nessa imagem, tá bom? Aqui está esse buraco. O buraco que eu falei para vocês, né? Realizado a partir da atual Rússia, na Sibéria. Esse buraco ele foi construído, foi feita essa escavação como uma forma de estar explorando na busca de diamantes. Mas aí os objetos que a gente tem, os atuais aparelhos, eles não suportam as altas temperaturas que está ligado à parte interna do nosso planeta, porque eles acabam derretendo. Então, tá aí um dos pontos que leva a gente a concluir que a gente não vai chegar ao centro do nosso planeta. Então, desde muito tempo, gente, o ser humano ele tem se interessado em conhecer as características do interior da Terra. Os conhecimentos atuais foram gerados com base em diversos estudos e passaram a constituir uma área das ciências, que é a geologia. Então, a geologia ela é uma ciência que busca entender e pesquisar a origem e a história do planeta, assim como também propõe identificar sua composição, estrutura e processos que lhe dão forma.
E assim como outras ciências, a geologia ela vem se desenvolvendo com base em vários estudos feitos por os cientistas. Porém, mesmo que as pesquisas e os avanços venham sendo obtidos nessa área, ainda não foi possível chegar ao centro da Terra. A distância entre a superfície e o centro ela é muito grande e a tecnologia atual para os instrumentos de perfuração não é capaz de superar as condições internas de temperaturas e de pressão existentes no interior do nosso planeta. Então, os meios de se conhecer a estrutura interna do planeta se baseiam em suas propriedades físicas e químicas, ou seja, a partir do que a gente tem hoje na superfície terrestre que vem do interior do planeta. Então, a gente tem hoje conhecimentos de como ele é por dentro a partir desses estudos realizados nos materiais, na sua composição. A superfície da Terra, em geral, a gente associa o espaço sideral à ausência do ar, que é essencial para a nossa respiração. Mas aí, se a gente for analisar, mesmo próximo da superfície do nosso planeta, ainda em algumas regiões a gente pode apresentar dificuldade de respirar. Então, não está só ligado à questão de estarmos num espaço sideral. Até mesmo no nosso planeta, a gente sente dificuldade para respirar de acordo com a localização em que a gente possa estar. Isso está relacionado à altitude, ou seja, quanto maior é a altitude, mais o ar vai ser rarefeito. Rarefeito, gente, significa que a quantidade de oxigênio vai diminuindo. Ou seja, em outras palavras, entre a camada do ar do nosso planeta e o espaço sideral, não há um limite claro que diferencie o que ainda faz parte do planeta e o que não faz. O lugar em que vivemos, as montanhas que vemos, as serras, os vales, os rios, açudes, barragens, oceanos, tudo à nossa volta é apenas a pequena parte, na verdade, a parte externa do que chamamos de crosta terrestre. A crosta é como se fosse uma casca que separa a parte interna da externa do nosso planeta. Na parte externa dessa crosta, há uma camada gasosa formada pelo ar, que é uma mistura de diversos gases e vapor de água. Vivemos dentro de uma espécie de oceano de ar. Da mesma forma que os peixes e diversos outros seres vivos marinhos vivem dentro do mar. Nós e outros seres terrestres vivemos dentro do ar. Essa camada de ar que a gente chama de atmosfera. Então, a camada superficial que recobre, vamos dizer assim, toda a superfície terrestre, que é gasosa, que contém o ar, é a atmosfera. E analisando aí essas imagens, né, que eu coloquei, e analisando também do livro de vocês na página 189, vocês vão ver aí a primeira imagem abaixo, é uma fotografia tirada por astronautas na missão Apollo 17 em 1972, que ela possibilita visualizarmos a superfície da Terra, não sendo fácil distinguir a atmosfera. Já na segunda, a gente consegue visualizar a atmosfera de um ponto próximo à superfície do planeta. Observe que ambas as imagens a gente identifica as nuvens. Perceba que às vezes algo pode ser muito grande e ao mesmo tempo muito pequeno, dependendo da comparação que fazemos. Por exemplo, um rato é pequeno em relação ao elefante, mas grande se comparado a uma formiga. Isso também acontece com a atmosfera. Para nós, ela parece ser grande, pois vemos as nuvens tão distantes, assim como os pássaros, as pipas e os aviões. Agora, se compararmos a espessura da atmosfera com o tamanho do planeta, ela é extremamente pequena, tanto que nas imagens da Terra feita de espaço, mal conseguimos vê-la. Portanto, a Terra tem uma parte gasosa, que é a atmosfera, que envolve completamente o nosso planeta, e a outra, que não é gasosa, que trata-se da superfície e do interior do planeta. A superfície é composta dos oceanos, continentes e, por sua vez, estão sobre
a crosta terrestre, a camada que nos separa, que vai separar da parte interna do nosso planeta. Então, a superfície, o interior do nosso planeta, não sei se vocês já chegaram a entrar ou ir para algum tipo de caverna, né? São lugares que a gente precisa, se for um lugar visitável, né? For aberta a visita, for aberta a parte explorativa do ambiente, tem um guia que conheça bem o local para a gente poder conhecer. E até mesmo as cavernas mais profundas, elas estão aí no interior da crosta terrestre. Para vocês terem uma ideia aí, que mesmo a caverna sendo, vamos dizer assim, buracos na crosta, ainda não se refere à parte interna do nosso planeta. Ainda compõe a parte da crosta terrestre. E os vulcões? Vocês sabem o que são os vulcões? Então, gente, os vulcões são aberturas ou fendas na crosta terrestre por onde vai extravasar o magma para a superfície. O magma, ele se encontra em altas temperaturas e ele se acumula embaixo da crosta, formando uma câmara magmática. A saída do magma pela superfície a gente chama de erupção vulcânica e ocorre quando a pressão dos gases no interior da câmara magmática torna-se muito alta, ao ponto de forçá-lo e empurrá-lo para sair. E ao extravasar para a superfície, o magma ele recebe o nome que a gente chama de lava. Então, os vulcões são como passagens entre o material que existe no interior do planeta e a superfície. Observando uma erupção vulcânica, podemos concluir que abaixo da crosta terrestre encontramos materiais líquidos, ou seja, que no interior do nosso planeta a gente encontra um material líquido. E esse material líquido, ao atingir a superfície e ter temperaturas aqui menores, ela se solidifica e forma as rochas. E por sua vez, essas rochas são estudadas e aí mostra como é a parte física e química do interior do nosso planeta. Ao lado, vocês estão vendo aí uma imagem, uma fotografia tirada através do vidro protetor de orto, que é o Jardim dos Fugitivos, que mostra corpos de vítimas que foram enterrados por cinzas enquanto elas tentavam fugir de um vulcão, da erupção vulcânica em Pompeia. Tem até um trechinho interessante, que a gente pode falar assim, que de repente houve-se uma explosão, as pessoas começam a correr e a partir dali, com a erupção, eles começaram a ser acobertados por essa lava que com a temperatura se solidificou. Então, as cinzas e as lavas expelidas pelo vulcão Vesúvio conservaram esses corpos e também animais, objetos, e eles ficaram nessa posição que se encontra aí na imagem. E a gente vai ver agora a parte relacionada à estrutura interna do nosso planeta, né? Os estudos desenvolvidos por cientistas, principalmente a partir da velocidade das ondas sísmicas, que são medidas a partir dos sismógrafos, revelam que a Terra apresenta camadas com estruturas distintas, sendo divididas em núcleo, manto e crosta. A gente vai ver primeiro, vou começar realmente pela crosta, tá? A crosta, gente, é a camada mais externa e constitui a superfície da Terra. A espessura dessa camada varia entre 3, 5 até 10 quilômetros nos oceanos e entre 25 a 40 quilômetros na parte continental. Ela é composta basicamente por rochas e de seus fragmentos. A camada mais superficial da crosta é constituída por fragmentos de rocha, matéria orgânica, que forma o solo. Aí a gente tem um manto. O manto é a camada que se localiza entre o núcleo externo e a crosta terrestre. E esse manto ele pode ser dividido também em duas partes, que é o manto superior e o manto inferior. O manto superior ele vai desde o limite com a crosta terrestre, a cerca de 400 km de profundidade,
Ele é formado por um material rochoso, o qual vai se tornando pastoso à medida que a profundidade e a temperatura aumentam. E o manto inferior apresenta consistência pastosa. Ele tem início no limite com o manto superior e se estende até 2.400 km de profundidade aproximadamente. O material pastoso que forma o manto recebe o nome do magma. Então, o magma que extravasa a partir dos vulcões, ele vai se contrair nas câmaras magmáticas que está no manto. E esse magma ele vai estar aí na temperatura variando de 1.200 a 3.700 graus Celsius. Ele é formado por rochas derretidas e uma mistura de elementos metálicos como silício, ferro, alumínio e o cobre. E a gente também tem um núcleo. O núcleo também tem uma divisão. O núcleo é a parte central da Terra e ele tem aí cerca de 3.500 quilômetros de raio e pode ser dividido em duas partes, o núcleo externo e o núcleo interno. O núcleo é composto principalmente de uma mistura de ferro e níquel. No núcleo externo, esse material se encontra no estado líquido, que está em constante movimento, na temperatura que varia de 3.700 graus Celsius a 4.000. No núcleo interno, esse material se encontra já no estado sólido, a uma temperatura aproximadamente de 5.000 graus Celsius. E vocês podem perguntar aí, né? Por que, mesmo com essa alta temperatura, ele se encontra no estado sólido? Então, é isso que eu vou deixar como ponto para pesquisa também, juntamente com as questões que já foram encaminhadas para vocês estar pesquisando e buscando informações com relação a isso. Tá certo? Então, foi isso, gente, a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido, tenham gostado do assunto. Em caso de dúvidas, pode me procurar que eu estou disponível para esclarecer. Então, um forte abraço, fiquem com Deus e se cuidem.